Oi, gente, meu nome é Rayane. Eu sou da Liga de Cirurgia e Anatomia da UES e eu vou dar continuidade aqui às aulas do Lacanflix, né, nosso projeto de extensão. E vamos falar hoje sobre músculos da perna, certo? Então, eu vou falar sobre cada um, as suas funções, sua inervação e sua irrigação, tá? Vamos começar aqui, então. Primeiro, para a gente entender os músculos da perna, a gente precisa saber que a perna, ela tem compartimentos, certo? E esses compartimentos, eles são delimitados pelo quê? Pela fáscia, a fáscia da perna, certo? Então, por exemplo, esse compartimento anterior aqui, ó, que a gente chama de compartimento anterior, né? Ele é delimitado pela fáscia, essa fáscia aqui, mas, né, a fáscia da perna mesmo, né, crural, que a gente chama. Aí, esse septo aqui, que é o septo intermuscular anterior, a membrana interóssea e os ossos, né? A tíbia e a fíbula, certo? Então, forma esse compartimento aqui. E nós temos quantos compartimentos na perna, né? Nós temos 3. O compartimento anterior, que é esse aqui, o compartimento lateral e o compartimento profundo, que é esse aqui. E esse compartimento profundo, ele é subdividido em 2. Ele tem o compartimento profundo superficial e o compartimento posterior profundo, né? Então, posterior superficial e posterior profundo, certo? E aí nós vamos falar sobre cada um desses compartimentos, porque cada um deles passa por eles músculos, certo? Então, cada compartimento tem seus músculos característicos e tem sua passagem aqui de estruturas neurovasculares, tá? Para cada compartimento. Então, vamos estudar cada um deles separado. Primeiro falando do compartimento anterior, né? Esse compartimento anterior, ele também é conhecido como compartimento dorsiflexor. Então, todos os músculos desse compartimento vão ter a função, uma das funções deles vai ser fazer dorsiflexão, que é o quê? É levantar a parte dorsal do pé, né? Então, levantar essa parte. E aí, que é a dorsiflexão, certo? Então, o primeiro músculo é o tibial anterior, que olhando numa visão mais geral, ó, é esse bem da frente, tá? E aqui é uma visão mais única, né? Uma visão única só dele. A gente vê que é importante saber a origem e inserção dos músculos, pelo menos ter uma ideia, né? Porque sabendo dessa origem e inserção, fica mais fácil de a gente saber as funções de cada um, tá? Então, o tibial anterior, por exemplo, né? Ele tem sua origem aqui, ó, na cabeça da fíbula, né? A parte aqui da tíbia, a parte mais lateral da tíbia. E ele vem até a parte medial do primeiro metatarso, tá? Então, se você imaginar ele se contraindo, ele vai se contrair para cá, então, como se fosse um vetor para cima, né? E vai puxar esse tendão, certo? Então, a gente consegue perceber que a parte plantar do pé, né? A parte de baixo do pé, ela vai vir para cá, ó. Então, vai vir para medial, certo? Por isso que a outra função dele, além dessa dorsiflexão, que é característica dos músculos do compartimento anterior, vai ser também a inversão do pé, tá? Que é essa virada do pé, né, da parte plantar do pé para medial, certo? Então, tibial anterior, duas funções, dorsiflexão do tornozelo e inversão do pé, tá? O outro músculo do compartimento anterior é o extensor longo dos dedos. Então, ó, tá aqui ele, o extensor longo dos dedos. E nessa outra foto aqui, ó, ele vem aqui da cabeça da fíbula, né? E tem um tendão aqui mais distal que se divide para os 4 dedos laterais, tá? Então, além da dorsiflexão do tornozelo, ele também vai fazer, como seu nome sugere, extensão dos 4 dedos laterais, certo? Pronto, são essas duas funções do extensor longo dos dedos. E o extensor longo do hálux é esse aqui, ó. Ele vem, a sua origem, né, na parte mais, na diáfise da fíbula, na parte mais distal, e se insere aqui no hálux,
tá? Então, suas funções, dorsiflexão do tornozelo, porque ele é do compartimento anterior, e extensão do hálux, como o seu nome diz, certo? E o último músculo do compartimento anterior é esse fibular terceiro. Nem sempre, ele não está presente em todas as pessoas, tá? Mas, como ele é do compartimento anterior, né? Ele faz dorsiflexão do tornozelo e também é auxiliar na eversão do pé. A gente viu que a inversão do pé é quando a planta do pé vai para a medial, né? Mas a eversão, que é no caso desse músculo, é quando a planta do pé, a parte de baixo do pé, vai para a lateral, tá? Então dá para perceber por quê? Porque a inserção dele é mais na lateral, certo? Então, se você imaginar ele se contraindo, né, vai meio que puxar o pé para cá, certo? Então, essas duas funções do fibular terceiro. Beleza. A inervação do compartimento anterior vai ser o nervo fibular profundo. E de onde é que esse nervo vem, né? O nervo isquiático, ele é aqui da parte posterior da perna, né? Nervo isquiático ou nervo ciático, tá? Então, ele vai descendo e bem aqui, ele se divide em dois ramos, certo? Um que vai continuar na parte posterior da perna, que é o nervo tibial, tá? E esse aqui, ó, esse ramozinho aqui, que vai dar uma volta na cabeça da fíbula, que é o fibular comum, certo? Então, o isquiático se divide em nervo tibial e fibular comum. E aí, trazendo essa foto tá na parte posterior, né? E aí, esse fibular comum, ele vai pra frente. Então, vamos ver nessa foto aqui, ó, que é uma visão anterior, certo? Ó. Então, ele tá terminando de curvar aqui na cabeça da fíbula. E bem aqui na parte anterior, ele se divide em dois ramos. Um ramo mais anteriorizado, que é o fibular profundo, esse verdinho aqui, né, fibular profundo. E o mais lateralizado, que é o nervo fibular superficial, certo? Então, por isso que a inervação do compartimento anterior é o nervo fibular profundo, porque ele está mais anterior aqui, certo? Ele vai inervar os músculos do compartimento anterior, certo? E a irrigação? A irrigação do compartimento anterior é a artéria tibial anterior. E de onde ela vem, né? Ela vem da artéria femoral. E aí, essa artéria femoral, né, bem aqui ela passa pelo hiato dos adutores e nessa parte aqui ela vira artéria poplítea, tá? E a artéria poplítea, ela vai se dividir em dois ramos. Um ramo tibial posterior, que continua na posterior, e um ramo tibial anterior, que é bem esse ramozinho aqui, que vai atravessar a membrana interóssea e vai vir, ó, aqui pra frente, ó. Essa é uma vista anterior, certo? E aqui tá a tibial anterior, certo? A tibial posterior, ela emite mais um ramo, que é a artéria fibular, tá? Então, como a gente tá falando de compartimento anterior, né? A artéria vai ser essa tibial anterior, que ela tá mais anteriorizada, como o nome dela diz, né? Certo. O compartimento lateral, ele é bem pequeno, tá? Ele só tem dois músculos. E aí, o primeiro deles vai ser o músculo fibular longo. Lembrando, né? O compartimento lateral, ele é, assim como o compartimento anterior é conhecido como dorsiflexor, o compartimento lateral, ele é conhecido como o compartimento eversor do pé, né? Que coloca lá a planta do pé para a lateral, como eu falei, certo? Então, os músculos vão fazer a eversão do pé. O primeiro músculo é esse fibular longo, que, ó, na parte lateral, ó, tá aqui ele, o fibular longo, certo? E, além da eversão, ele vai fazer flexão plantar fraca do tornozelo, tá? Porque ele vem aqui, ó, da cabeça da fíbula, né? Ele vem pra cá e tem essa parte aqui mais distal do tendão dele, é mais um pouco posteriorizada, né? Então, se você imaginar ele se contraindo aqui, puxando isso aqui, ele realmente auxilia, né, nessa flexão plantar, tá? Do tornozelo, certo? Que é colocar o pé para trás, basicamente, né? A flexão plantar, tá? Então, pronto. Essas duas funções do fibular longo. O outro músculo do compartimento lateral é o fibular curto, tá? Que, como o nome já sugere, ele é mais curtinho, né? E vai ter a mesma função do fibular longo, tá? Que é a eversão do pé e flexão plantar fraca do tornozelo, certo?
E nessa foto aqui, ele tá aqui, ó, atrás do fibular longo. Aqui é o fibular longo. E aqui, mais atrás, é o fibular curto, tá? A inervação vai ser o nervo fibular superficial. Como eu falei, ó, que ele vem do fibular comum, né? Ele é mais lateralizado, então é o que vai inervar o compartimento lateral. E a irrigação vão ser duas artérias, tá? A tibial anterior e a artéria fibular. Então, essa aqui, ó, tibial anterior, ó, e a artéria fibular, que ela realmente tá na parte posterior, né? E tá mais lateralizada, assim, ó. Então, por isso que ela também supre, né, o compartimento lateral, tá? Compartimento posterior, que a gente viu que é dividido em dois, né? Tem o posterior superficial, que é o que a gente vai ver agora, e tem o posterior profundo, tá? O compartimento posterior como um todo, os músculos, ele também é conhecido, né, como compartimento flexoplantar, tá? Então, todos os músculos vão fazer essa flexão plantar, certo? Começando aqui no compartimento superficial, né, o primeiro músculo é o gastrocnêmio, tá? Que é esse aqui, o músculo da panturrilha, né? O gastrocnêmio. Ele faz flexão plantar, né, porque ele é do compartimento posterior, e também faz flexão do joelho. Então, a gente pode perceber essa flexão do joelho quando a gente vê a origem e inserção dele, tá? Então, a origem dele é aqui, ó, na parte mais distal do fêmur, né? E aí ele vai passar por essa articulação do joelho e também vai passar aqui pela articulação do tornozelo, certo? Então, se imaginar ele se contraindo, né, vai fazer essa flexão do joelho e também vai fazer essa flexão do tornozelo, tá? Flexão plantar do tornozelo, certo? O outro músculo, ele tá abaixo do gastrocnêmio, ó, aqui é o gastrocnêmio cortado, então tá aqui outro músculo, que é o sóleo, tá? E ele vai fazer somente flexão plantar, porque ele é do compartimento posterior, né? Por que ele não faz flexão do joelho? A gente consegue entender por causa da sua origem e inserção, ó. Ele não passa pela articulação do joelho, então ele não vai ajudar lá na flexão do joelho, certo? Ele só passa aqui, ó, pela articulação do tornozelo, por isso que ele vai fazer flexão plantar. Uma coisa, né? O músculo gastrocnêmio junto com o músculo sóleo, a gente chama de tríceps sural, tá bom? Pronto. Aí, o outro músculo do posterior superficial é o músculo plantar. Ele é esse bem fininho aqui, ó. Aqui, ele tá bem aqui nessa foto, ó. O tendão dele é bem comprido, né? Ó, e o ventre dele é mais curtinho, tá? E ele não tá presente em todas as pessoas, tá? E por causa de ele ter uma função mais auxiliar, né, ele é muito usado em enxerto, que não vai causar prejuízo, tá bom? Se retirar ele. Então, ele auxilia, ó, fracamente o músculo gastrocnêmio na flexão plantar do tornozelo, porque ele é do compartimento posterior, e na flexão do joelho. Por quê? Porque ele passa aqui, ó, pela articulação do joelho também, tá bom? Pronto, a inervação do posterior superficial, nervo tibial, tá? Então, a gente viu, né, que o ramo do nervo isquiático que fica na parte posterior é o nervo tibial. Então, esse roxinho aqui, ele vai inervar o compartimento posterior como um todo, tá? Tanto o superficial como o profundo. E a irrigação vai ficar com duas artérias, né, na parte posterior, que é a tibial posterior, a artéria tibial posterior, e a artéria fibular também, tá? Pronto, essa irrigação também vai ser, como a gente vai já ver, também vai ser a irrigação do compartimento posterior profundo, compartimento posterior profundo, tá? Pronto, agora falando do compartimento posterior profundo, né? O primeiro músculo é o poplíteo. Então, ó, nessa foto ele tá bem aqui, ó, atrás. E nessa foto aqui dá pra ver melhor, certo? Ele é um músculo mais transversal, né? Então, geralmente, músculos mais transversais, eles têm como função rotação, certo? Nesse caso, ó, o poplíteo,
ele vai ter ação lá, uma das funções dele é a rotação, como eu coloquei aqui, ó, rotação medial do joelho, tá? Então, se você imaginar, né, ele se contraindo, realmente ele vai puxar, ó, e vai fazer essa rotação medial, que é a parte lateral, que é a parte medial. Então, puxo ele aqui, o vetor pra cá, ó, aí ele vai fazer essa rotação medial, certo? E também flexiona fracamente o joelho, tá? Porque ele tá passando aqui, né, pela articulação do joelho, certo? Então, duas funções do poplíteo. Flexiona fracamente o joelho e faz essa rotação medial do joelho também, tá? Músculo tibial posterior. É esse aqui, que tá bem aderido aqui à membrana interóssea, né? E ele faz flexão plantar, porque ele é do compartimento posterior, né? Então, faz flexão plantar do tornozelo e inversão do pé. Essa inversão do pé, a gente dá para perceber por causa da sua inserção aqui, né? Imaginou ele se contraindo, ele coloca esse pé mais para medial, tá? Então, a sola do pé, né? Vamos dizer assim, mais para medial. Então, ele também faz inversão do pé. Flexor longo dos dedos. Ó, é esse aqui, ó. Ele vem e distribui o seu tendão, né, para os 4 dedos mais laterais. Então, se ele é do compartimento posterior, ele vai fazer flexão plantar do tornozelo. E, como o seu nome sugere, ele também vai fazer flexão dos 4 dedos laterais, certo? E o flexor longo do hálux, né? Esse aqui, ó. Ele vem da fíbula pro hálux, né? Então, ele faz essa curva aqui, né? Ele vai fazer flexão plantar do tornozelo, né, por ser do compartimento posterior, e também flexão do hálux, como o seu nome diz, certo? Uma observaçãozinha aqui é que, ó, a gente viu que o extensor longo dos dedos e o extensor longo do hálux, ele é lá do compartimento anterior, né? E aqui no compartimento posterior, a gente tem os flexores, flexor longo dos dedos e flexor longo do hálux. Só que aqui no compartimento posterior, esses dois músculos flexores, eles se cruzam aqui na planta do pé, os tendões deles se cruzam, tá bom? Então, ó, aqui é o flexor longo do hálux, ó, ele vem da fíbula, né, da região da fíbula mais lateral para medial, pro hálux, e o flexor longo dos dedos, ele vem daqui, da tíbia, mais para lateral, para se distribuir entre os dedos, tá bom? Pronto, a inervação, como eu já falei, do compartimento posterior profundo é a mesma inervação, a mesma irrigação do compartimento posterior superficial, tá? Então, a inervação vai ser o nervo tibial, ó, aqui, né, esse posterior. E a irrigação vai continuar a artéria tibial posterior e a artéria fibular. Tibial posterior, artéria fibular, tá? Pronto, aqui eu trouxe algumas correlações clínicas. Então, essa aqui, a síndrome compartimental. É quando aqueles compartimentos que a gente viu da perna, né, eles sofrem um aumento de pressão, que pode ter várias causas, né? Pode ser um edema muscular por um trauma, por exemplo, ou então o uso de uma tala que está diminuindo a complacência ali das estruturas que estão revestindo lá os compartimentos, né? Então, pode aumentar essa pressão, causando síndrome compartimental, tá? E aí vai causar edema nesse compartimento e vai comprimir as estruturas neurovasculares, né? Então, se comprimir vaso, pode levar a necrose, tá? Principalmente da parte distal. E se tá comprimindo o nervo, pode levar uma condição mais crônica, a perca de função desses músculos e também parestesia, por exemplo. Tá? E aí, o tratamento, né? Geralmente é feito uma fasciotomia, então o cirurgião vai lá e corta essa fáscia para aliviar a pressão que está dentro desse compartimento, já que a fáscia está revestindo esse compartimento, tá bom? O compartimento mais propício a ter essa síndrome compartimental é o compartimento anterior, porque o seu revestimento, né, ele é mais rígido, tá bom? Pronto, aí outra correlação seria a tendinite do tendão calcâneo, então inflamação, né, desse tendão calcâneo, o tendão conjunto lá do gastrocnêmio e do sóleo, né,
E aí pode ser principalmente por exercícios repetitivos, né? Uma corrida, uma pessoa que não tá habituada a correr ou não corre por muito tempo, aí faz uma corrida muito intensa, tá? Esse movimento repetitivo pode causar microlesões nesse tendão e aí causar essa inflamação, tá bom? E aí, uma condição mais crônica, né? A pessoa não tratou essa tendinite do calcâneo, pode levar à ruptura desse tendão, tá? Então, a pessoa escuta um estalido muito alto, tá? Um som muito alto quando se rompe o tendão. E essa massa muscular, ela sobe, né? Então, tem uma elevação ali na panturrilha, tá bom? E esse pé vai ficar em dorsiflexão, tá? Já que ele não consegue fazer flexão plantar porque rompeu aqui o tendão, certo? E outra correlação clínica seria a canelite, que é também chamada de tendinopatia do tibial posterior, tá? Tendinopatia do tibial posterior, e aí vai atingir principalmente a membrana interóssea, que é onde esse músculo está inserido, né, ali aderido, tá? E aí essa inflamação, ela geralmente é nessa região aqui, tá? E também é por movimentos repetitivos, então uma corrida muito intensa que vai ficar puxando demais, né, repetidas vezes esse tendão, certo? E aí pode causar esse quadro aqui de canelite. Pronto, essas são minhas referências, né? E muito obrigada.